A pergunta agora é: como eu resolvo uma equação do segundo grau? Olha, nós temos dois tipos de equação do segundo grau. Primeiro caso, que é esse daqui, é o último que a gente vai resolver. E vocês vão entender o porquê. Neste caso aqui, a gente vai estudar várias formas de resolução, mas isso vai ficar para uma próxima aula. Esse caso aqui, onde o A, o B e o C, os três são diferentes de zero. O A tem que ser mesmo, né? O A tem que ser mesmo, diferente de zero, porque senão não é uma equação do segundo grau. Mas no caso em que o B e o C são diferentes de zero, a gente fala que essa equação é uma equação completa. Certo? O que é uma equação completa? Quando todos os seus coeficientes são os números que multiplicam as variáveis, o A, o B e o C são coeficientes. Todos eles são diferentes de zero. Então, quando a equação for completa, a gente vai estudar depois. Esses dois casos aqui, nós temos chamadas equações incompletas. Por quê? Nesse primeiro caso, ela é incompleta porque o C é igual a zero. Então, se você faz o C igual a zero, ele some. Fica ax² mais bx igual a zero. Quando o B é zero, esse termo aqui some. 0 vezes x, zero. Então, sobra ax² mais c igual a zero. A pergunta é, como que eu resolvo uma equação desta forma? Olha, aqui é muito simples, né? Nós aprendemos que quando eu tenho x aqui e x aqui, nos dois termos, eu posso colocar o x em evidência. Eu tenho x vezes quem para dar ax²? Ax. Mais x vezes quem para dar bx? B. Igual a zero. Isso me dá o seguinte. Se um número vezes outro é igual a zero, ou x é zero, ou o ax mais b é igual a zero. Resolvendo essa equação do primeiro grau, eu tenho menos b sobre a. Então, perceba que eu encontrei duas soluções para a equação desse tipo. Uma é o próprio zero. A outra é menos b sobre a. Professor, mas eu preciso decorar isso? Em hipótese alguma. Por quê? Porque lá na própria equação vocês vão fazer isso diretamente. Ou seja, vocês não precisam usar nenhuma fórmula. Basta colocar o x em evidência quando ele está em todos os termos e resolver a equação do jeito que eu fiz aqui. Nesse caso aqui, eu tenho ax², o c, passo para o outro lado, vira menos c. Então, eu tenho agora x² igual, o a está multiplicando, vem para o outro lado dividindo, menos c sobre a, e finalmente, quadrado vira raiz quadrado do outro lado, com mais ou menos na frente. Então, eu tenho o seguinte, ó, duas equações distintas. Perceba aqui, uma é com mais e uma é com menos. Aqui, uma é o zero, a outra é um número diferente de zero. Certo? Então, esses dois tipos de equação, você não precisa de fórmula, você precisa simplesmente usar o que você já aprendeu até agora. Né? Nós vamos fazer aqui alguns exemplos para você ver como que resolve esses dois tipos de equação. Esse terceiro tipo, repito, vai ficar para uma outra aula, certo?